Paz do Senhor, boa noite a todos. Uma ótima quinta-feira para todos nesse dia. É, Também essa noite que está fria, está gelada aqui na Fazenda Rio Grande. Gostaria de abençoar a vida de todos, que Deus venha abençoar a cada vida que vai assistir esse vídeo, seja agora à noite, seja amanhã de manhã, seja aqueles que vão assistir de tarde, aqueles que, Deus abençoe aqueles que estão estudando, aqueles que estão trabalhando nesse momento, que Deus venha trazer a rica bênção à vida de cada um, que cada um de Deus venha abençoar suas famílias também. Então, assim diz a palavra do Senhor no livro de Salmos 103, a partir do versículo 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para cumprir. O Senhor tem estabelecido seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor os anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Então, nessa palavra de hoje, fala sobre a misericórdia, né, de Deus sobre nossas vidas. Que Deus sempre tem misericórdia da sua criação. Deus nunca tem interesse de destruir o que ele criou. Deus sempre abençoou o homem, abençoou a mulher, criou a família, né, para que ela pudesse ser um exemplo. Mas todos sabem o que aconteceu no início. E tem algumas coisas que aconteceram por decisões das pessoas. Muitas vezes um pedido de perdão ou reconhecer que fez errado não custa caro. Porque muitas vezes falar a verdade, muitas vezes hoje falar a verdade incomoda as pessoas. Né? E tem pessoas que não gostam que você fale a verdade. Mas Deus se alegra com a verdade, se alegra com aquilo quando nós falamos sobre a sua palavra, a verdade que sai das nossas bocas, aquilo que nós mostramos às outras pessoas. Por isso que ele fala assim, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que temem, a sua justiça sobre os seus filhos. Então a misericórdia do Senhor, ela é ampla. Então ela abrange várias gerações, passando de pai para filho, de para netos, bisnetos e por aí vai. Porque a misericórdia do Senhor se estende sobre as nossas vidas. Desde lá do passado até os dias de hoje e essa geração que vai suceder a nós futuramente. Então nós temos que estar concentrados em Deus, buscando o conhecimento, buscando estar na presença de Deus, buscando a face de Deus, para que nós possamos crescer. E também buscar a misericórdia. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Muitas vezes a decisão que nós tomamos nas nossas vidas pode fazer nós sermos abençoados ou sermos amaldiçoados. Por quê? Porque isso depende de uma decisão nossa, pessoal, da nossa pessoa. A Bíblia sempre deixa claro que nós temos que tomar decisão. Uma porque Deus não arromba a porta. Deus não é o inimigo que arromba portas e impõe as coisas. Deus, ele bate na porta e pergunta se ele pode entrar, se ele pode habitar em nossos corações. Então, a palavra do Senhor também fala que sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre aqueles que lembram dos seus mandamentos para cumprir. Então, quando ele fala que guarda o seu conserto, é quando nós também se consertamos na presença de Deus. Nós, todos os dias, temos que se consertar diante de Deus. Seja através de oração, todos os dias, orando, pedindo ao Senhor perdão os pecados, nossos erros, iniquidades, tendo um conserto com Deus. O conserto com Deus não é somente as pessoas muitas vezes interpretam que é na igreja, não. Lá a pessoa aceita Jesus, lá a pessoa tem um encontro com Deus, mas algo precisa ser feito no nosso particular, que não depende só das pessoas que intercedem para nossas vidas, seja o pastor, a liderança, mas também depende muito da nossa atitude com Deus. Com aquilo que nós fazemos para buscar a Deus, buscar a sua face, orar, interceder, buscar ter uma vida certa, buscar ter uma vida correta. Então, é isso que a Bíblia muitas vezes ensina, para nós andarmos segundo conforme o que Deus determinou, os seus mandamentos. Então, nós devemos andar nos seus mandamentos. Por quê? Porque nós temos as bênçãos, alcancemos as bênçãos do Senhor. Porque a bênção do Senhor vem sobre as nossas vidas, vem sobre a nossa casa, vem sobre até mesmo nossos vizinhos, vem sobre o ambiente no trabalho onde nós estamos trabalhando, né, ou no lugar onde nós estamos estudando. Então tem tudo isso. Então, para que nós venhamos ser abençoados, nós temos que procurar a misericórdia do Senhor.
buscar a face dele, buscar a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Não buscar a sua ira, mas buscar a sua misericórdia, buscar a sua bênção sobre as nossas vidas. Por quê? Porque Deus, Ele quer que nós chegamos a Ele todos os dias. Ele quer que nós convertemos o nosso coração a cada dia por Ele. Que nós tenhamos uma transformação de dentro para fora. E essa transformação não é que nós precisamos anunciar, ó, eu sou uma pessoa nova convertida, ou eu sou uma pessoa que estou melhorando cada dia. Não, é aquilo que nós fazemos, aquilo que nós mostramos para as outras pessoas. Porque as pessoas têm que ver a glória de Deus sobre as nossas vidas. Quando as pessoas reconhecem a glória de Deus sobre as nossas vidas, elas sabem que podem vir até nós, podem vir pedir oração, pedir ajuda, né? Tem muitas pessoas que muitas vezes elas não conseguem abrir seu coração, muitas vezes ela procura uma pessoa que poder abrir seu coração, pedir oração, tem todas essas partes. Até mesmo quando precisa de uma ajuda existencial. Então nós temos que pegar e buscar ter a face, buscar a face de Deus e ter dentro do nosso coração aquilo que nós chamamos de se converter verdadeiramente, se arrepender daquilo que nós fazemos, não voltar a fazer aquilo que nós fazíamos antigamente, ou o pecado que nós cometimos no passado. Nós temos que olhar para frente, olhar para Deus, para que Deus venha abençoar nossas vidas, trazer a transformação sobre as nossas vidas, para que Deus trabalhe no nosso interior, né? Por isso que a Bíblia fala aqui que ela se estende de geração dos filhos sobre os filhos, quer dizer, vai se estender a sua misericórdia. Então é isso que nós temos que buscar. Muitas vezes nós queremos algo momentâneo, mas Deus não é só um algo momentâneo. Deus é muito mais que algo momentâneo. Deus tem muito mais do que só nós pedimos algo naquele exato momento, seja por desespero ou por uma necessidade, né? Porque Deus, ele tem que estar presente em nossas vidas. Ele tem que estar presente em nossa casa, tem que estar presente no nosso trabalho, né? Temos que estar presente quando nós estamos conversando com nossos vizinhos, com nossos conhecidos, muitas vezes essas pessoas que não são cristãs, né? Porque elas têm que ver a glória de Deus em nossas vidas, não a nossa soberba ou o nosso ego, mas a presença de Deus em nossas vidas. Porque as pessoas, quando elas sentem a glória de Deus, elas querem também aquilo para a vida delas. Então nós temos que ser o canal, temos que ser a bênção sobre a vida dessas pessoas. A Bíblia também fala assim que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então Deus reina sobre tudo sobre a face da terra. Deus comanda tudo. Então Deus tem conhecimento de tudo que está acontecendo na terra, pois foi Ele que criou a terra, foi Ele que criou nós seres humanos. Então o que que acontece? Ele sabe tudo o que está acontecendo nas nossas vidas muitas vezes. Ele sabe o que nós precisamos e necessitamos. Mas depende de nós procurarmos a face de Deus, procurar essa face. Claro que Deus também envia os seus para abençoar, mas tem muitas coisas que dependem de nós, pessoas, nós buscarmos, nós acreditarmos, temos certeza absoluta do Deus ao qual servimos, ao qual adoramos. Muitas vezes vamos na igreja, adoramos, levantamos as mãos e dizemos: Senhor, estou aqui para te adorar, para te louvar, te agradecer, prestar um culto a Ti, porque o culto na igreja é voltado para Deus, não é voltado para ninguém, mas é voltado para Deus, né? Então, por quê? Porque Deus vem trabalhar nos nossos corações. Nós temos que cada dia buscar a face de Deus para que Deus tenha uma transformação na nossa vida. Muitas vezes nós queremos a presença de Deus quando nós estamos agoniados. Claro que na hora que nós estamos agoniados, você procura a presença de Deus. Mas não é só isso, nós temos que estar sempre, continuamente com Deus, deixando que Deus venha trabalhar nossos corações, venha trabalhar na nossa mente, venha tocar nossos corações, nossa vida, e que nós possamos ser bênção na vida das outras pessoas. E principalmente nós temos que negar nós mesmos. A Bíblia fala muitas vezes sobre nós negarmos, sobre nós negarmos o nosso eu, o nosso ego, a nossa soberba, dizer não para aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus, porque Jesus deixou o Espírito Santo na terra conosco. Então, nós temos que buscar ser pessoas melhores, buscar ser uma pessoa melhor e também ter fé. Porque é impossível agradar a Deus se não temos fé. Porque nós temos que exercitar a nossa fé. Temos que crer, Senhor, eu creio que o Senhor vai abençoar. Eu creio que o Senhor vai abençoar a vida do meu irmão. Eu creio que o Senhor vai abençoar a vida do meu vizinho. Eu creio que o Senhor vai abençoar a vida do meu colega de trabalho. Eu sei que o Senhor vai abençoar a vida daquela pessoa que me persegue. Declara a bênção àquela vida daquela pessoa que te persegue. Às vezes tem pessoas que, muitas vezes, ela acha que tem que perseguir outra pessoa. É um estado de loucura mesmo. Às vezes tem esse tipo de pessoa que tem que procurar psicólogo para um tratamento. Mas
nós temos que pegar e buscar, ó, Senhor, entrega essa pessoa, eu não sei porque essa pessoa está desse jeito comigo, eu não sei porque essa pessoa me persegue, mas eu deixo a sua vida, essa vida em suas mãos, e peço que o Senhor transforme a vida, o meu coração e a vida dessa pessoa, para que essa pessoa possa ver a sua glória e deixar aquilo que o inimigo está armazenando no seu coração. Porque, né, nós temos que cada dia mostrar, deixar resplandecer da glória do Senhor para as outras pessoas, né? Então, as pessoas têm que ter confiança naquilo quando nós estamos falando do amor de Deus, falando sobre a transformação que Deus traz na nossa vida, traz no nosso coração, né? O arrependimento verdadeiro, né? Que uma coisa que Deus tem tocado muito através dos seus profetas, né? Para que as pessoas que comandam trazem a palavra de Deus sobre o arrependimento. Deus tem chamado a sua noiva para o arrependimento. Deus não está esperando algo acontecer para chamar a sua noiva para o arrependimento. Deus tem chamado a sua noiva para se arrepender, arrepender verdadeiramente. Por quê? Porque Deus tem interesse que nós vamos morar com Ele, que nós não vamos morar no inferno, mas sim com Ele. E a questão é, nós devemos ver aquilo que Deus tem para nós. Tudo que não acontece aqui na Terra, ela é passageiro. Nós temos um tempo de vida aqui na Terra. Seja nós, quem define esse tempo é Deus, que nós vamos ficar aqui na Terra. Então nós temos que procurar a face de Deus, crer naquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus vai fazer em nossas vidas, que Deus vai abençoar, Deus vai transformar. Não desista daquilo que você tem pedido a Deus, não desista daquilo que você tem lutado na presença de Deus. Muitas vezes é a salvação do teu marido, muitas vezes é a salvação da sua esposa, é a salvação dos seus filhos. É por um ente querido que está hospitalizado, é um problema de emprego, que estão procurando emprego, né? Não desista. E também tem a questão de cura. Deus trabalha com cura, Deus cura sim. Muitas pessoas já foram curadas de câncer, já foram curadas de HIV, então tem pessoas que já foram curadas, né? Então Deus faz operar. A melhor coisa que tem é estar na presença de Deus, buscando a face dele. Porque quando nós buscamos verdadeiramente a face de Deus, Deus transforma o nosso coração, Deus molda a nossa vida do jeito que é para ser, do jeito que Deus quer que nós sejamos. Muitas vezes o mundo tenta oferecer algo que é momentâneo, mas não é isso que Deus tem para nós. Deus nunca tem algo momentâneo, Deus tem algo para nossas vidas que é para o futuro, que seria morar com Ele nos céus. Morar com Ele, ceiar com Ele lá no céu. Não ter mais dor, não ter mais tristeza, não ter mais nada, não ter mais perseguição, mais nada. E é isso que Deus tem chamado. Deus não tem interesse que a sua criação seja lançada no lago de fogo. Deus tem a intenção que o povo se achegue a Ele, se arrependa verdadeiramente dos seus pecados, deixe de lado coisas que Ele não ensinou, né? Muitas vezes as pessoas se filmam muito daquilo, a regra de tal lugar é de tal jeito, tem que ser, não, querido, é o que está na Bíblia, é o que Deus deixou na Bíblia. Deus falou que é aquele mandamento, é aquele mandamento, é aquilo que Ele deixou ensinado, é. Regras humanas é só para controle das pessoas mesmo. Então, aquilo que vale é aquilo que a Bíblia deixa. Jesus, quando esteve na Terra, Jesus não alterou o Velho Testamento, né? Porque o Velho Testamento, Deus operou muitas coisas no Velho Testamento, só que no Velho Testamento fala muito da vinda de Jesus, quando enviasse Jesus na Terra, para que todo mundo soubesse que ele era o Filho de Deus, que Deus curava, Deus transformava. E quantas vezes Deus abençoou as pessoas que estavam no Velho Testamento? Quantas vezes Deus deu a vitória para um povo que achava que muitas vezes estava sendo esmagado pelos seus inimigos, e aí Deus se fez presente e aniquilou os inimigos. Né? Por quê? Porque Deus se faz presente. Deus estava presente com o seu povo, Deus estava com o seu povo, né, lutando com ele, não deixou as pessoas de lado. Porque Deus não é igual ao ser humano. Então nós temos que pegar e centralizar e pensar, Deus, por que eu tenho que buscar a sua face? Então nós, quando Deus está trabalhando no nosso coração, nós temos que deixar Deus agir. Porque a sua bondade e misericórdia se estende de geração em geração. Mas nós temos que buscar Deus verdadeiramente. Deus tem chamado o povo para Ele. Deus tem interesse que o povo se volte para Ele. Porque o carro vai ficar na terra, a roupa vai ficar na terra, a casa vai ficar na terra, dinheiro vai ficar na terra, nada vai subir. Essa é a questão, nada vai subir. A Bíblia deixa muito claro que é a nossa alma. Então é a nossa alma que vai subir. A nossa alma vai deixar o corpo. Né? E quando nós morremos, a nossa alma não está mais lá. Né? Então nós temos que buscar verdadeiramente a face de Deus.
Se você quer uma bênção de Deus, busque Deus. Mas busque muitas vezes sem interesse. Busque no interesse de conhecer Deus pessoalmente. Para que Deus possa mostrar a sua glória, mostrar aquilo que Deus, ninguém pode te dar. Aquilo que Deus, que nenhuma pessoa na face da terra vai conseguir resolver. Por quê? Porque Deus está ali. Deus, ele é onisciente, é onipresente. Deus sabe o que passa em nossas vidas. Deus sabe o que acontece com a nossa mente. Porque Deus sonda nosso coração e sonda nossa mente. Deus sabe o que a gente pensa. Deus sabe aquilo que assola nosso coração. Deus sabe aquilo que nos deixa aflito. Deus sabe aquilo que nos incomoda. Então nós temos que buscar a Deus. Porque Deus sabe o que está acontecendo. Só que Deus deixa a nossa escolha, nós procurarmos a face dele. Por quê? Porque isso depende de nós. É uma decisão pessoal. Deus não, como eu falei, Deus não arromba a porta. Deus bate na porta e espera que nós deixemos ele entrar. Deixe que ele trabalhe dentro do nosso coração. Que haja uma transformação. Se você quer uma transformação na sua família, deixe primeiramente Deus transformar a sua vida. Deixe que Deus transforme o seu coração. Deixe que as pessoas dentro da sua casa vejam a glória de Deus resplandecer sobre a sua vida. Muitas vezes as pessoas lutam para que a pessoa se transforme. Só que o correto é que nós se transformemos. Que a transformação não vem nós impondo sobre a vida da pessoa, mas é Deus transformando nosso coração. Não adianta nós impormos algo sobre a vida de uma pessoa. Nós temos que ser a mudança que a pessoa vai ter, mas ela vendo as nossas atitudes, o nosso comportamento, aquele que falamos, aquele que comentamos, o comportamento que temos com o nosso com a esposa tem com o seu marido, a interação com os filhos. Então tem tudo isso. Então, se nós queremos ganhar as pessoas para o reino de Deus, ou ganhar a alma que muitas vezes estava no reino de Deus e não está mais, é uma mudança. Só que essa mudança não vai acontecer na vida dos outros. Essa primeira mudança acontece na nossa vida. A transformação é em nós, nossa pessoa. Então nós temos que mudar. Isso dói? Claro que dói. Porque tem coisas que nós não abrimos mão, nós achamos que não devemos fazer, o nosso eu não permite, o nosso ego não, também, muitas vezes a nossa soberba, e tudo isso tem que cair por terra diante de Deus, porque Deus não aceita nenhuma dessas coisas. Deus não tolera mentira, né? Deus não tolera falcatrua, né? Deus não tolera que as pessoas passem os outros para trás. Então tem tudo isso daí, né? Então Deus quer que nós tenhamos uma vida transformada pelo seu poder, pela sua unção. Então, se nós queremos ter uma vida transformada, uma vida bendita, uma vida com as misericórdias do Senhor, nós temos que nós renegarmos a nós mesmos. Pense nisso com carinho. Se você quer ganhar a pessoa da sua casa, quer ganhar o vizinho, busque, esteja uma transformação verdadeira na sua vida. Nós temos que ser a mudança. Porque a pessoa ela tem que ver aquilo que Deus fez e está fazendo em nossas vidas. A transformação que Deus está fazendo. Muitas vezes a pessoa vê que você era uma pessoa de um tipo, você começou a mudar essa pessoa, você começou a ser uma pessoa diferente, você começou a ter algo que te envolve, parece um arco, parece uma claridade. Por quê? Porque Deus está trabalhando no seu coração. Porque Deus está transformando a sua vida. E você não abriu mão daquela vida. Você está orando, você está intercedendo. Só que quando você está orando e intercedendo para esta vida, Deus está transformando o seu coração. Deus começa a mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, aquilo que muitas vezes nós não aceitamos mudar, Deus vai trabalhando para que ocorram essas mudanças, porque a pessoa que nós queremos alcançar, ela vai ver por isso. Ela vai enxergar isso e ela vai querer essa transformação. Ela vai ver que não vai adiantar ela ficar lutando, relutando contigo ou conosco, né? Ou comigo. Por quê? Porque a pessoa vai ver a transformação pelo poder do Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo trabalhe no teu coração, deixe que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, deixe que o poder de Deus tome conta de sua vida. Deixe que Deus cuide de você. Não tente colocar algo na mão de Deus e tenta tirar por força maior. Por força maior é pior. Porque você vai abrir uma brecha até para o inimigo te atacar.
Ele vai colocar as pessoas à sua volta para te atacar e vai ser mais fácil, porque você abriu uma brecha, você abriu um lado em que você, em vez de pegar, você colocou na mão de Deus, mas você entendeu que Deus está demorando demais, Deus não está fazendo e você vai querer tomar e tomar suas atitudes. E nisso de tomar essas atitudes é o momento em que muitas vezes o inimigo vem e assola. Muitas vezes nós sofremos de graça, né? Começamos a ter problemas. Então, tudo isso daí envolvendo também a questão espiritual, porque no reino espiritual é muito diferente do mundo carnal. O mundo carnal que nós vivemos é uma coisa, o mundo espiritual é outra totalmente diferente. Então, lá no mundo espiritual estão os anjos, estão os demônios, está Deus, está o inimigo. Então nós temos que buscar a face de Deus, buscar ter um relacionamento firme com Deus, buscar aprendendo a palavra de Deus. Muitas pessoas falam, a Bíblia é um conto de história. Pode ser até um conto de história para alguns, mas provado cientificamente, porque vários cientistas, né, provaram, foram atrás das informações, pesquisadores, historiadores, e tudo que está relatado na Bíblia é verdade. Então, tudo que está lá relatado foi colocado num pergaminho, porque era verdade. Tem muitos pergaminhos que não foram abertos ou não foram encontrados, mas está sob sigilo. Por quê? Porque é verdade. É uma verdade daquilo que Deus fez na terra, é aquilo que Deus fez aqui. Então, nós temos que abrir nossa mente e dizer: Senhor, eu quero ter o conhecimento, eu quero buscar a sua face, eu quero ter uma mudança. Eu não só uma mudança naquela pessoa, que eu quero ganhar aquela pessoa para ti. Não só uma salvação naquela pessoa, que aquela pessoa seja transformada, que o Senhor venha curar aquela pessoa do câncer, venha curar da tuberculose, venha curar do HIV, né, de outros tipos de doença. Né? Então, Deus faz sim. Creia, não abra mão. Não abra mão mesmo. Mesmo que sejam, muitas vezes nós oramos, a pessoa parte, mas Deus escolheu levar a pessoa. É uma coisa que muitas vezes nós não aceitamos como seres humanos, porque traz uma dor interna. Só que muitas vezes Deus fez que nós se chegássemos a Ele, se aproximássemos dele. Deus, por sua opção, resolveu levar a pessoa. Mas isso é uma decisão de Deus. Se Deus levou a pessoa para o ser, acabou o problema para a pessoa. É isso que muitas vezes nós temos que entender. O problema da pessoa acabou. A dor da pessoa acabou ali. Porque Deus, por si, resolveu recolher essa vida. Para que o sofrimento dela acabasse. Porque muitas vezes nós não aceitamos, nós, irmãos, não aceitamos por causa que a nossa carne começa a gritar e dizer: não, eu não aceito esse tipo de coisa. Mas Deus é Deus. Se Deus resolveu curar, glória a Deus e aleluia. Porque Deus tem algo que vai acontecer mais à frente e vai usar essa pessoa. E essa pessoa vai ganhar outras pessoas para o seu reino. Mas tudo que envolve o reino de Deus, nós temos que botar na nossa mente. Um dia nós não estaremos mais aqui na terra. Um dia nós vamos estar com Deus, vamos estar com Ele. Por quê? Porque nós abrimos mão da nossa vida para ter uma vida com Deus. Escolha ter uma vida com Deus. Escolha estar com o Senhor todos os dias da sua vida. Escolha abraçar o Senhor todos os dias. Quando você acordar de manhã, fale: Senhor, eu te agradeço por mais esse dia. O Senhor cuida da minha casa, abençoe meu dia de trabalho. Que seus anjos estejam à frente, cuidando do meu trabalho, minha ida para o trabalho, meu retorno no meu trabalho. Eu passei a mesma coisa. Você vai visitar alguém, sempre esteja orando. Por quê? Porque nós estamos pedindo o cuidado de Deus sobre nossas vidas. E Deus gosta de cuidar das nossas vidas. Somos nós, só que nós temos que deixar isso. Deixar claro para Deus: Deus, eu abro, eu peço a sua ajuda. Deus, eu peço que o Senhor abençoe, eu peço que o Senhor guarde, o Senhor nos proteja e livre de todo mal e de todo perigo. E também, Senhor, perdoa os meus pecados, meus erros, minhas faltas, iniquidades. Que o Senhor venha perdoar e que o Senhor venha trazer transformação no meu coração, para que eu seja exemplo para a pessoa, que é aquela pessoa que eu estou querendo ganhar para o reino de Deus, aquela pessoa que muitas vezes está fundada no álcool, está fundada nas drogas, né? Aquela pessoa que não para emprego nenhum, a pessoa que tem um comportamento totalmente diferente. Então, por causa disso, a pessoa ela tem que se sentir atraída. Então, lembre-se, seja a diferença. Não queira que a pessoa seja diferente porque quer que a pessoa seja diferente, porque você maquinou algo, pensou algo, e você acha que aquilo que tem que acontecer. Não é isso que vai acontecer. Primeiro, abra o seu coração, deixe Deus transformar o seu coração, deixe Deus transformar a sua vida, porque Deus vai transformar a sua vida, vai transformar a vida da sua casa, vai transformar a vida das pessoas que estão à sua volta. Lembre-se disso. O ID está na vida de todo aquele que conhece a Jesus.
e aceitou a Deus como seu único Rei e Salvador. O id é levar a palavra, é levar a semente, é levar o testemunho, é levar a salvação para os outros. Lembre-se disso do id, porque não é só id a igreja é adorar, o id é ganhar almas fora do reino, é ganhar pessoas para Jesus, é levar a palavra, é levar consolo, é muitas vezes levar a palavra até nos momentos mais difíceis. Mas lembre-se, Deus está cuidando de nós e Deus estende suas misericórdias sobre as nossas vidas. Se você está triste, está abatido, tem uma igreja perto da sua casa, ou se tem uma igreja onde você possa se sentir bem para adorar o Senhor, vá. Se você não, e também não fique sozinho, se precisar de oração, tem igrejas que tem caixinha de oração, você vai lá e coloca o seu pedido, porque você está entregando, não é para a pessoa, você está colocando ali porque você quer o agir de Deus, você quer a bênção de Deus, você está procurando algo de Deus, você está procurando algo que Deus traga para a sua vida. Creia, tenha fé, porque as pessoas orando para você, ela não precisa ler o que está lendo dentro do baúzinho. As pessoas intercedem, às vezes levam para o mundo para orar, mas participe, não fique de fora, vá a uma igreja, congregue, participe, adore o Senhor, vá no domingo. Se você não pode ir durante a semana porque você trabalha ou você estuda, tem um domingo, vá, participe, né? Principalmente se tem algo para os seus filhos que são pequenos, adolescentes, levem eles, porque o trabalho dentro do coração deles tem que começar desde pequeno, porque eles nunca vão esquecer o ensinamento de Deus sobre a vida deles. E eles nunca vão querer desobedecer seus pais e suas mães. Por quê? Porque Deus, sempre na sua palavra, fala que o filho deve respeitar seus pais e suas mães, assim como os pais e mães devem respeitar seus filhos. Então, leve eles na igreja. Se eles não quiserem ir, ficar chega uma fase que nem da juventude e tal, é entendível, mas fique orando. Às vezes não adianta querer levar puxada, porque é pior, porque vai querer alcançar a maioridade e depois vai achar que não, o mundo é tudo livre. Mas, para que eles aprendam que com Deus nada é impossível. Nada. E Deus sempre vai estar cuidando, vai estar honrando, abençoando a vida deles, vai estar abençoando as gerações deles. Lembre-se, os filhos são bênçãos em nossas vidas. Então, que eles sejam bênçãos para os seus filhos, sejam bênçãos para as outras pessoas, que eles alcancem as outras pessoas, que eles sejam bênçãos aqui na terra. Que o Senhor Deus possa abençoar seu dia, possa abençoar sua noite, que o Senhor possa abençoar cada vez mais a sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, peço que o Senhor Deus abençoe cada vida, Pai, que esteve aqui assistindo, Pai. Abençoar todas as pessoas, o Pai, que vão assistir nesse vídeo. Peço que o Senhor Deus venha abençoar as suas casas, venha derramar o seu poder, a sua unção. Pai, que o Senhor Deus venha trabalhar no coração daquelas pessoas, o Pai, que precisa que o Senhor haja, que o Senhor atue, Senhor Deus. Pai, eu peço que o Senhor abençoe essas vidas, o Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar a sua glória, Senhor. Que o Senhor venha trazer, o Pai, a cura, Pai, a cura da enfermidade, Pai, a libertação, Senhor. Aqueles que procuram libertação dos seus filhos, o Pai, das suas famílias, o Pai, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando, Pai, que suas famílias sejam libertas, Pai, pelo seu poder, pela sua honra, pela sua glória, Deus. Pai, eu peço que esteja abençoando a cada um, Pai, e que o Senhor deve abençoar aquele, Pai, que estão procurando emprego, Pai, que o Senhor venha abrir a melhor porta, Senhor Jesus, Pai, aquela porta que será duradoura, Pai, aquela porta que o Senhor vai estar abençoando vidas, seu Pai, abençoando a vida desse casal, Pai, abençoando a vida dessa pessoa, Senhor. Ó Pai, abençoa, Pai, essas pessoas, o Pai, que eles têm colocado, Pai, em oração, Senhor, Pai, que as pessoas que estão internadas, ó Pai, eu não sei qual é o problema de saúde, mas o Senhor já está lá, Senhor, estendendo sua mão, Pai, para trazer a cura, Pai, da enfermidade, para trazer, Pai, a cura, Pai, sobre a vida daquelas pessoas, ó Pai. Peço, Pai, que esteja abençoando, Pai, esteja derramando seu poder, Pai, da sua glória sobre a vida de cada um, ó Pai. Que o Senhor deve dar uma sexta-feira abençoada, Senhor, Pai. Ó Pai, abençoar a sexta-feira, Pai. Abençoa aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão estudando, Senhor Jesus, o Pai. O Pai te demanda sua glória, o Pai, do seu poder. Abençoa também aqueles que estão nos hospitais trabalhando, salvando vidas, Senhor. O Pai, que eles estão, Pai, na rua, Pai, cuidando, Pai, da nossa segurança, Senhor. Pai, eu peço, Pai, que aqueles que estão lutando pelo seu pão de cada dia, Pai. Pai, eu peço, Pai, que esteja abençoando, Pai, derramando seu poder, da sua glória, da sua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, abençoe essa noite e creia. Deus trará transformação sobre a sua vida e sua casa em um nome de Jesus. Amém.